Vamos então começar pelo módulo 1, Introdução. Neste módulo vamos ver as principais vantagens desta tecnologia e mostrar também alguns exemplos de aplicação para vocês perceberem que esta tecnologia já é aplicada em muitos casos. É para abrir o apetite. Vamos então começar com a introdução. Eu quero ver convosco as definições, a história, benefícios, limitações e aplicações. Definições para estarmos todos a falar a mesma linguagem. O que é um adesivo? Um adesivo é um material polimérico que permite resistir a esforços de separação numa junta quando ela é carregada. Portanto, estamos a falar de um material polimérico, é um material que tem uma resistência limitada, tipicamente da ordem dos 50 a 60 megapascal, quando é um adesivo muito resistente, e isto é a escala superior. A escala inferior, digamos, à volta de 5 a 10 megapascal. Um adesivo é considerado um adesivo estrutural a partir de 5, 10 megapascal. Adesivo estrutural, estamos a falar de um adesivo que é utilizado para fazer estruturas, como, por exemplo, um automóvel. De qualquer forma, à partida, é difícil de entender que um adesivo com uma resistência tão baixa, como eu vos disse, no máximo 50 megapascal, é utilizado para fazer estruturas com materiais como compósitos, como metais que têm resistências da ordem dos 500 ou dos 1000 megapascal, mas vão ver mais à frente que é possível se fizermos bem as coisas. Outra definição importante, muitas vezes utilizado, é o vedante. Só que neste caso não é para resistir a esforços de separação, é para vedar, mas os princípios de adesão são os mesmos. Depois, os materiais que nós vamos ligar são designados por substrato ou aderente. Muitas vezes usa-se substrato antes da colagem e aderente depois da colagem, mas por abuso de linguagem pode-se usar os dois sem problema. Depois, mais duas definições muito importantes, que é a adesão e a coesão, e que está na origem da classificação do modo de ruptura. O que é adesão? A adesão tem a ver com a atração entre duas substâncias diferentes, por exemplo, entre o adesivo e o substrato. A coesão tem a ver apenas com as forças intermoleculares dentro de uma própria substância. Ora, isto permite classificar uma junta quanto ao seu modo de ruptura. E basicamente podemos ter três casos. Podemos ter o caso em que a ruptura se dá no adesivo, e então temos uma ruptura coesiva no adesivo. Podemos ter o caso em que a ruptura dá-se no substrato, e então temos uma ruptura coesiva no substrato. Isto é o ideal, obviamente, que é quando a junta não é o elo mais fraco. E finalmente podem ter este tipo de ruptura, que é quando temos uma falha de adesão entre o adesivo e o substrato, e que se designa por ruptura adesiva ou ruptura interfacial. E este tipo de situação é totalmente inaceitável. Porquê? Porque é possível provar que as forças de adesão são superiores às forças de coesão. Não temos espaço para detalhar esse aspecto neste curso, mas é possível provar isso. Ou seja, se a superfície estiver adequada para receber o adesivo, à partida não pode haver ruptura adesiva. Se houver, é sinal que a preparação da superfície foi mal feita e é preciso voltar a fazer. E para além disso, para projetar uma junta, vocês têm que ter as propriedades da interface. Ora, a interface é praticamente impossível de caracterizar. Portanto, é impossível de projetar uma junta quando a ruptura é adesiva. Portanto, isto, mais uma vez, totalmente inaceitável. Isto eu consigo trabalhar, isto também sem problema. E isto é a situação ideal, a ruptura coesiva no aderente. Depois, mais termos importantes. Temos a interface. A interface é aquela linha, aquele plano que separa o adesivo do substrato. A interface é parecida com a interface, só que não é uma linha, mas é uma região à volta dessa linha. E já agora, estas duas coisas, a interface e a interfase,
são as coisas mais difíceis de tratar nesta tecnologia. É o grande inimigo desta tecnologia, o grande pesadelo desta tecnologia. E eu quero fazer tudo para que a ruptura nunca se dê nesta área. Finalmente, temos o primário, que é usado ou para melhorar a adesão ou para proteger a superfície depois de um tratamento superficial até ela receber o adesivo. E depois tem tudo aquilo que acabamos de ver junto, que é a junta adesiva, com o aderente, a interface, o adesivo e o aderente de baixo. Até podem ver isto como uma série de elos. Muito bem. Em termos de história, é interessante introduzir a lenda de Dédalus e Ícaros, porque permite entender que esta tecnologia é uma tecnologia pluridisciplinar. É preciso saber um bocadinho tudo para isto funcionar. Ora, o que é que aconteceu aqui na lenda? E eles tiveram, o Dédalus e o Ícaros, tiveram que construir um engenho mecânico para voar por cima do mar e construíram, usaram penas e usaram cera de abelha para colar as penas. E a coisa funcionou. No entanto, acabaram por cair, dali a um bocado, voou, mecanicamente era uma boa estrutura, mas acabaram por cair, porquê? Porque a cera da abelha não aguentou a temperatura do sol e não aguentou a água do mar. Ora, o que é que isto quer dizer? Não basta ter uma estrutura, uma junta adesiva bem projetada em termos mecânicos, vocês têm que ter em conta também o comportamento do adesivo, o aspecto químico da coisa, para além, obviamente, do tratamento superficial. Portanto, é preciso ter conhecimentos de física, de química e de mecânica. E já agora também de economia, porque não vale a pena estar a projetar uma junta também muito dispendiosa, porque isso depois não permite ser aplicado na prática. Felizmente, há casos com mais sucesso na história da humanidade e temos aqui um exemplo de aviões da Primeira Guerra Mundial em que o material utilizado era madeira e a cola usada era caseína, que nem é um produto sintético, é um produto natural. A caseína é um subproduto do leite. E funcionou muito bem. E reparem, quer este caso, quer este, estamos a falar de engenhos voadores. A indústria aeronáutica foi pioneira nesta tecnologia, o que é um bocadinho paradoxal, porque estamos a falar de um material, o polímero, que tem uma resistência muito, muito baixa, mas que é usado em estruturas altamente desenvolvidas, altamente evoluídas. Portanto, é paradoxal, é difícil de entender, mas se analisarmos este slide, eu acho que já entendem melhor. Este é um dos slides mais importantes de todo o curso, ok? Muito, muito importante, portanto, por favor, relembrem-se, é o módulo 1, a introdução, e tem a ver com a distribuição de tensão. E então, o que é que mostra este slide? Mostra ou compara a distribuição de tensão de uma junta rebitada com uma junta colada para uma junta justamente tipicamente utilizada na indústria aeronáutica. Isto é a pele do avião, a parte de fora que vocês veem, e isto são os reforços internos, porque a pele tem uma espessura muito, muito reduzida. Se for usada apenas essa chapa, obviamente que o avião não tem rigidez e resistência. E então vocês podem usar um rebite ou podem colar o reforço. Como é que agora se distribui a tensão num caso e no outro? Bom, a fuselagem, a que carregamento é que vai estar? Vai estar sujeita a uma pressão interna. E então as cascas vão estar sujeitas a este tipo de solicitação quando há pressão que está a ser aplicada no interior. E no caso de um rebite, vocês então têm, com a pressão devido à pressão interna, tem este carregamento e junto aos furos do rebite estão a ver que tem concentrações de tensão. Portanto, em média, a tensão até pode estar relativamente baixa, mas junto ao furo, tensão muito elevada, que pode até atingir a tensão de cedência ou a tensão de ruptura do material. No entanto, no caso da junta colada, a distribuição de tensão é muito mais agradável. Estão a ver que não há concentração de tensão. E apesar do material em si ter uma resistência baixa, como consegue aproveitar muito bem a área sem concentração de tensão, até permite ter uma junta mais resistente. Portanto, um material com uma resistência em si muito baixa consegue, numa junta, dar uma resistência mais elevada. Ok? Devido a uma distribuição de tensões mais uniforme, eu consigo ter uma maior resistência à fadiga. Até tenho aqui um gráfico que mostra isto. É uma curva SN, que vocês já devem ter estudado em cursos anteriores, do curso de Engenharia Mecânica e áreas afins. Tenho aqui a tensão aplicada versus o número de ciclos à ruptura para 3 casos.
E então tem o caso de uma junta rebitada e tem aqui esta curva. Portanto, para uma tensão aplicada, por exemplo, vocês têm este número de ciclos. A junta aguenta este número de ciclos. Se eu for para uma junta adesiva, para o mesmo número de ciclos, eu consigo subir até aqui. Posso aplicar uma tensão muito superior, portanto, muito melhor, resistência à fadiga da junta. E o caso de uma situação em que não há junta, que é apenas o material, vocês têm ainda mais um bocadinho de tensão aplicada, obviamente, porque não há junta, não há nenhum elo fraco. Mas se repararem, é praticamente igual o caso em que tem uma junta adesiva e o caso em que não há junta nenhuma. Portanto, impressionante este resultado. Depois, mais vantagens. Pela sua natureza polimérica, o adesivo consegue, ou a junta adesiva consegue amortecer muito melhor as vibrações e isto também contribui para uma melhor resistência à fadiga. Consegue ligar materiais diferentes, vocês conseguem ligar, por exemplo, compósito com metal, o que quiserem, qualquer combinação, que é uma coisa que é muito difícil de atingir, por exemplo, com outro método de ligação, como a soldadura. Liga chapas eficientemente, isto é importante, porque devido à baixa resistência do adesivo só faz sentido utilizar esta tecnologia quando vocês trabalham com chapas, que é este exemplo, por exemplo, estão aqui duas chapinhas, chapas muito finas, e então, neste caso, eu vou utilizar este tipo de ligação. Eu podia usar este tipo de ligação, mas faz sentido. Reparem que o adesivo tem uma resistência, vamos admitir, 50 megapascal e tipicamente as chapas usadas, se for, por exemplo, um compósito, pode ir até 1000 megapascal. Se eu tracionar a junta assim, obviamente que vai partir nesta zona, porque o adesivo tem uma resistência muito fraca. Agora, se eu fizer isto, agora para o adesivo tem esta área resistente, largura vezes o comprimento de sobreposição. E isto já é uma resistência muito elevada, comparável à resistência do compósito, que é apenas a espessura vezes a largura. Estão a ver? Portanto, isto faz sentido para juntas adesivas. O que não faz sentido é isto, é ligar materiais que têm uma espessura elevada. Porque aqui, mesmo fazendo uma junta de sobreposição para o adesivo, a espessura do substrato é muito, muito elevada e então, obviamente que a junta vai partir pelo adesivo e com uma força muito baixa. Portanto, isto não faz muito sentido, agora isto faz todo o sentido, porque a área resistente da cola compensa a área resistente do substrato. Geralmente, é o método mais conveniente para ligar materiais. Isto, obviamente, é discutível, mas eu sendo da área dos adesivos, eu não podia dizer uma coisa diferente desta, e permite ser facilmente automatizado, isso também permite poupar nos custos. Tem um projeto mais flexível, até podem inventar materiais, por exemplo, um material que foi, ou que é possível apenas porque existe adesivo, são as estruturas sanduíche, em que vocês têm duas peles muito resistentes e um núcleo com uma resistência muito mais baixa. E a pele é colada ao núcleo através de cola, como está aqui indicado, e tem aqui a construção toda. Permite contornos regulares, não existem os furos ou as saliências da soldadura, permite um contacto contínuo entre as superfícies, isso é bom para a resistência, mas também é bom para a resistência à corrosão, resistência mecânica, mas também para a resistência à corrosão, e permite reduzir os custos de uma maneira geral. Muito bem, portanto, até agora foi só um mar de rosas, é tudo perfeito, mas atenção, também não fiquem com essa ideia, porque existem limitações. E a principal limitação é esta, são os esforços de arrancamento. E eu, para garantir que vocês nunca mais se esquecem disto, até vou fazer uma pequena demonstração. Portanto, mais uma vez, esforços de arrancamento a evitar, é o inimigo público número 1 das juntas adesivas. Portanto, eu tenho aqui uma fita adesiva que vocês têm em casa, toda a gente tem isto, muito simples, e vou aplicar numa primeira etapa um esforço de arrancamento para descolar a fita, que é aquilo que vocês aplicam para descolar, e ela descola muito facilmente. Eu não estou a fazer nenhum esforço, estão a ver? Muito, 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 muito fácil, ok? Então, tipicamente aplicam este esforço para descolar ou para descascar uma banana, é a mesma coisa, estão a aplicar um esforço de arrancamento. O que acontece é que estão... Porquê que descola facilmente? É que estão a concentrar todo o vosso esforço apenas numa linha.
É só esta linha que está a resistir ao esforço. Agora, eu vou fazer outra junta com o mesmo material, com o mesmo adesivo. Tenho aqui este adesivo, este é o substrato, mas vou solicitar de outra maneira. E vocês vão ver a diferença. Portanto, vou pegar em dois bocados, um bocado, noutro bocado, ok? E vou fazer uma junta de simples sobreposição. Eu vou colocar esta parte colada em cima da outra parte que eu, entretanto, descolei. E fiz uma junta de simples sobreposição. Estão a ver? Reparem que eu não colei a parte com a parte com cola. Não estou a fazer batota. É exatamente a mesma situação daquela que eu representei ou demonstrei anteriormente, quando exerci esforços de arrancamento. Só que agora eu não vou exercer um esforço de arrancamento. Eu vou fazer outro esforço, vou aplicar este esforço e vamos ver o que é que acontece. Portanto, eu estou a tracionar e, se repararem, eu estou a fazer já um esforço já muito superior. Na verdade, eu estou quase a desfalecer neste momento, que é um esforço muito grande para partir a junta. E acabou por partir, mas partiu no substrato. Nem partiu na junta. A junta já não é o elo mais fraco. Portanto, o que é que aconteceu? Qual é a grande diferença? É que, no primeiro caso, no esforço de arrancamento, eu concentrei todo o meu esforço numa linha. No segundo caso, quando eu fiz uma junta de simples sobreposição, como esta aqui, agora o esforço é suportado por comprimento de sobreposição vezes a largura, que é uma área muito grande e que permite ter uma junta muito resistente, que até partiu pelo substrato. Ok? Portanto, qual é a moral da história? Evitar ao máximo o esforço de arrancamento e garantir que o adesivo vai trabalhar ao corte, usando uma área grande para o adesivo, para compensar a sua fraca resistência. Okay? Outro tipo de juntas que eventualmente eu podia utilizar para aproveitar uma área grande era este. No entanto, isto é muito perigoso, porque basta o esforço não estar alinhado e então já tenho este tipo de esforço, que é um esforço de arrancamento ou clivagem. Eu não falei deste caso, mas clivagem é muito parecido com arrancamento, só que estamos a falar de dois substratos rígidos. Quando um dos substratos, pelo menos, é flexível, é esforço de arrancamento. Portanto, isto é evitar, e para além disso, em geral, como o substrato é muito superior em termos de resistência ao adesivo, não faz muito sentido porque obviamente vai partir no adesivo. Daí, esta ser a solução melhor, porque eu justamente consigo utilizar uma área muito grande, que é o comprimento de sobreposição vezes a largura. É esta área toda que está a resistir contra esta área para o substrato. E isto permite compensar a baixa resistência do adesivo. Okay? É a junta mais utilizada, chama-se junta simples sobreposição, single lap joint em inglês. Mas há mais limitações, infelizmente. Bom, tendo em conta, mais uma vez, o facto de que o adesivo é um material polimérico, os polímeros não aguentam muita temperatura. Portanto, 100 graus já é muito para um polímero. Também não gostam muito de água, porque a água difunde no adesivo e isto altera muito as propriedades mecânicas. O adesivo é sempre aplicado no estado líquido. Nós vamos ver isso quando estudarmos a teoria da adesão. Portanto, vocês precisam de uma ferramenta de fixação para os substratos se manterem em posição até o adesivo endurecer. E só depois é que podem utilizar a cola. Pode ser a vossa mão, os vossos dedos. Normalmente não se usa isso. Uns grampos, um molde, uma prensa, etc. Normalmente precisam de uma preparação da superfície, vocês sabem disto, já usaram super cola em casa. Antes de aplicar a super cola tem que limpar os substratos. Muitos adesivos endurecem a alta temperatura, portanto precisam de um equipamento para aplicar temperatura. O controle de qualidade não é evidente, há alguns defeitos que são muito difíceis de detectar, sobretudo quando vocês têm uma fraca adesão. O adesivo cola, mas não cola com uma resistência adequada. E, finalmente, em termos de critérios de dimensionamento, não há um universal, não há um que permite projetar todas as juntas. Há muitos critérios e, muitas vezes, isso assusta o engenheiro. Muito bem. Algumas aplicações, para acabar. Eu falei da indústria aeronáutica, tenho aqui mais uma vez casos. Até tem aqui um contraste, um caso em que tem rebites e outro caso em que já tem cola. A indústria aeroespacial, muito interessante este caso. É um refletor utilizado na indústria dos satélites, estão a ver, ondulado
pode ter mais ou menos ondas. Se tiver uma onda, consegue apanhar mais um país ou menos um país. E se repararem, isto é feito de material compósito, portanto foi colado. E estes reforços também são colados, ok? A aeroespacial, a aeronáutica, precisam de poupar no peso. Como as juntas de adesivos são mais resistentes, conseguem justamente poupar no peso. É das indústrias que mais utilizam. Mas as indústrias do transporte é que utilizam, em geral, muito esta tecnologia de uma maneira geral. Outra aplicação em indústria aeroespacial é um veículo aeroespacial de metal que é protegido com cortiça. A cortiça é um material que aguenta muito bem a temperatura, fabricado em Portugal e colado, estão a ver? Colado à estrutura metálica. A indústria automóvel, eu disse, a indústria dos transportes usa muito para reduzir o peso, sobretudo agora com o surgimento dos veículos elétricos, em que vocês têm que reduzir muito o peso para poder andar muitos quilómetros. Tenho aqui um exemplo de um componente mecânico, um zoom de vários tipos de juntas. Se repararem, em todas elas não é só o adesivo, é adesivo mais alguma coisa. O mais alguma coisa tem dois efeitos. Primeiro é justamente fixar o adesivo durante a cura. E segundo, em termos de durabilidade, em termos de fiabilidade, com um segundo método de ligação torna a estrutura mais segura. Mais exemplos de transportes públicos, o metro, um comboio, ou os autocarros, muito utilizado aqui para colar os painéis de fora ou para colar os vidros. Isso é tudo feito com um adesivo, um poliuretano de um componente, veremos mais tarde, os vários adesivos que existem. E a indústria naval também, sobretudo aqueles barcos de recreio feitos de compósito, usa muito adesivo. Já agora, sempre que uma estrutura mete compósito, mete adesivo, o adesivo é a melhor tecnologia de ligação para materiais compósitos. E acaba então assim esta primeira parte, este primeiro módulo sobre a introdução, para vocês terem uma ideia dos benefícios, das limitações e das aplicações.